Iniciando mais uma análise falar comigo do vou analisar as principais notícias do Flamengo nos principais sites do Brasil. Dourado diz que gols por Flamengo mudar o seu patamar e promete cevada incompleta se tiver lei do ex. Centroavante do Botafogo de Pernambuco, lembra passagem e até meme no rubro-negro, garante não se arrepender de ter saído no ano mágico do clube, vive expectativa do duelo com o Pupilo Pedro. O Henrique Dourado foi um bom centroavante, mas o nível dele não chega ao nível do... Nunca chegou ao nível do Pedro. Pedro é bem maior que ele, mas é um cara que é bom batedor de pênalti. E o Botafogo deve usar a bola aérea. Então não assisti nenhum melhor momento do Botafogo. Mas o Henrique Dourado é um bom cabeceador. Dos seus 35 anos não deve ter mais arrancada. Deve ser um jogador que serve de pivô. E aquele cara que vai um corpo a corpo para ganhar a bola. Então... já foi muito bom jogador em suas passagens, mas deve ser um ex-jogador em atividade. Flamengo vs Barcelona, final da Copa Intercontinental Sub-20 será em agosto no Maracanã. Conmebol anunciou o palco e definiu a data 23 de agosto. Tá meio enrolado hoje, mas vamos indo. Dia 23 de agosto, anota aí, vai ser esse duelo, é bom para meter esse bicampeonato. O Maracanã, com certeza a torcida vai encher, vai apoiar, vai incentivar a garotada que está jogando hoje às 3 horas pelo Sub-20 Campeonato Brasileiro. Então é um time bem promissor. O Matheus Gonçalves deve voltar para a base para disputar essa partida, essa final. Então vale a pena assistir novamente para mim tentar o pi desse torneio. Para mim tem melhor defesa de 2025 entre os clubes da Série A. Veja o número: o Negro libera o aquecido entre a elite do Brasil, enquanto o Corinthians tem a defesa mais passada em números totais. Isso cabe muito para o trabalho do Felipe Luiz. Ele fez um trabalho muito bom de pressão na bola na frente, acaba aqui atrás não sobrando muito pressão, então o Flamengo consegue controlar. Tem que tomar um pouquinho cuidado nos contra-ataques. E na bola cruzada, nesse último jogo contra o Corinthians, bola alçada na área, Tozel perigo ao Flamengo, mas tá bem sólido. O Rosa vai, quando testado, mostra sua competência, e ele tem três zagueiros de alto nível: Danilo, Léo Ortiz e Léo Pereira, estão tudo no mesmo nível. Então ele consegue fazer um rodízio muito bom entre os três jogadores, e assim o Flamengo tem essa defesa tão boa. E também ilustrar também o trabalho do Eric Pucá, que é um pitbull ali na frente da zaga mesmo, rouba muita bola, não tem a pressão chegar aos zagueiros. Então vale ressaltar isso. Também os laterais, tanto Alexandre e o Wesley, agora está com o Ayrton Lucas, mas Alexandre e o Wesley são titulares. Eles também têm uma recuperação muito boa, avançam e retornam muito bem, fechando os espaços. Vamos para mais uma notícia do portal GE. Flamengo avalia desgaste de jogadores e planeja poupar alguns titulares na estreia da Copa do Brasil. O elenco se representa nesta terça-feira e terá 2 treinos antes de enfrentar Botafogo. O Flamengo tem que poupar, acho que é um jogo que tem que dar descanso, principalmente aí pro cara que vem jogando muito, Léo Ortiz, Arrascaeta. O De La Cruz pegou uma folga agora na altitude, mas é um jogador também que precisa poupar, um motocinho ali no meio do campo do Flamengo.
O Gerson é outro jogador que necessita descanso, assim como o Wesley também, que vem várias partidas jogando. O resto dos jogadores já fez um giro ali, questão do Cebolinha, às vezes entra muito Michael, às vezes Luiz Antônio, Luiz Araújo, Pedro, às vezes eu uso o Bruno Henrique, às vezes usa o Zoninho. Até a esquerda, Alexandre machucou, tá entrando o Ayrton Lucas. Então há um rodízio que ele vai em alguns jogadores, outros não, que é o caso do Eric Pucá, que vem uma sequência. O Arrascaeta também vem uma sequência no segundo tempo. Então esse jogo, tecnicamente, é um jogo de um nível mais baixo, onde o Flamengo pode arriscar colocar um time alternativo, que também seria um belo time. Colocar Matheus Cunha, Varela, Danilo, Cleiton, Ayrton Lucas, Alan, jogou Atlético Mineiro, jogou no Fluminense, jogou no Arsenal. Everton Araújo, uma promessa que está prestes a ser vendido. O Matheus Gonçalves, que é um dos melhores meio-campistas da base, que vem subindo. Prato, Bruno Henrique, Prato é a seleção equatoriana, Bruno Henrique é ídolo do Flamengo. E Luiz Araújo ou Michael ali são dois jogadores de altíssima categoria. Vamos para mais notícias do Flamengo. Hoje está meio difícil de falar, mas aos poucos a gente vai se soltando. Empresário de West visita clube na Europa e o Flamengo projeta a venda de ter pelo menos 225 milhões. O clube ainda não recebeu proposta, mas a expectativa é que o lateral saia no meio do ano. Assim, eu sou a favor que ele faz a carreira no Flamengo. Eu acho que é um jogador que achou sua posição. Ganhar milhões lá, ganhar milhões no Flamengo é a mesma coisa. O Flamengo está ganhando em torno de 35 a 40 milhões de euros. Acho que aí é um valor razoável ainda, chegar aí a 50, que ele é muito novo ainda, 21 anos que ele tem, e tem um potencial enorme. Claro que ele tem algumas falhas, como um cruzamento, que ele não cruza muito bem, não é um lateral assistente. Quem já viu o Arces jogar, quem já viu o Cafu jogar, sabe que um lateral chega na linha de fundo, tá um cruzamento que é um passe. Ultimamente um lateral que me chamou a atenção no jogo do Flamengo foi o Isla, da seleção chilena, só que chegou ao Flamengo muito velho. Léo Moura também, quem viu também Léo Moura jogar, tem aquele tempo de saída. O West tem muita velocidade, tem boa marcação, mas os fundamentos e tal, o último passe, ele acaba meio que se enrolando. Mas da idade, aos poucos ele vai evoluindo. Então vamos esperar, no meio do ano, se ele sair, o Flamengo tem o Varela, que também é muito bem, tem na base o Daniel Salles, que é um bom lateral direito, e o Flamengo pode ir no mercado, se de volta o Rodinei. Eu acho que o Rodinei não é um craque, mas faz muito bem a saúde do elenco do Flamengo. É um cara muito brincalhão, que tem amizade com os jogadores. Há pouco tempo acho que repostou a foto do Bruno Henrique recebendo a placa trazendo jogos. Acho que foi o Bruno Henrique, não sei se foi o Bruno Henrique ou o Pedro, ele brincando com esses jogadores. Então é um jogador que vai muito bem ao clube, mas tem outros laterais que o Flamengo pode ir atrás. Com esse dinheiro, tem muito dinheiro, o Flamengo pode ir atrás de uma opção muito boa pro elenco, além de contar com o Danilo, que pode fazer aquela função ali, fazendo um falso terceiro zagueiro e um falso lateral. Então depende muito do que o Felipe Luiz planeja pro time. Vamos lá para o coluna do Fla. Felipe Luiz define time titular para o jogo do Flamengo versus Botafogo de Pernambuco em treino dessa quarta-feira da Paraíba, fala Pernambuco.
Vamos lá, Matheus Cunha, Vaela, Danilo, Léo Pereira, não colocou o Cleiton, acho que é o jogo para entrar o Cleiton. Ayrton Lucas, Everton Araújo, De La Cruz, Alan, vai colocar o De La Cruz mais avançado, surpreende. Prata, Michael e Juninho. Contudo, o time ainda será definido no treino da manhã dessa quarta-feira. É um bom time, Juninho ganha mais uma vida. Michael e Prata são dois velocistas e jogam 3 volantes que têm característica de saída de jogo, que é o De La Cruz, Alan e Everton Araújo. Então, se for esse time aí, também é um bom time. Mantém 2 zagueiros bons. Léo Pereira faz aquele rodízio com os 3 jogadores que ele está fazendo. Descansou o Danilo, volta o Danilo, descansa o Léo Ortiz. Então, esse deve ser o time do Flamengo. Vamos ver perto da hora da escalação do jogo, que o Felipe Luiz sempre surpreende. Então essa é a análise Fla Comigo do ar. Amanhã eu volto com uma nova, se Deus quiser.